Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 20 de março de 2022, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Gostaria de falar que tem um link do grupo do Telegram na descrição do vídeo, mas o Telegram vai cair, a gente não sabe quando, mas se você quiser se juntar a gente enquanto isso, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Então, sem papo, sem delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, domingo amanhã, péssima semana pra gente, mas péssima mesmo. Ontem foi a confirmação disso. A gente teve 3 pênaltis contra o Trabzonspor. A gente teve 3 ou 4 gols anulados do Giloase. Mas faz parte. Vamos embora para amanhã, sem muita conversinha, sem nada. Vamos ver se a gente sai desse azar aí. Vamos embora. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 9 horas da manhã, Campeonato Francês, clássico entre o PSG, que vai visitar o Mônaco. Tenho duas equipes que não vivem bons momentos. O PSG foi eliminado da Champions League com Messi e Neymar vaiados no último jogo dentro de casa. A gente tem o Mônaco, que além de estar mal na tabela, ele é apenas o 8º colocado, acabou de ser eliminado no meio de semana pelo Braga, da competição que ele estava na Europa League, e agora está tentando aqui se classificar para uma competição europeia. Faltam 10 rodadas e ele no momento está a 6 pontos do quinto, que vai para a Conference League, e a 8 do quarto, que vai para a Europa League. Então o Mônaco tem que correr atrás do prejuízo. Já o PSG, ele já é campeão, está 15 pontos na frente do Marselha, porque por mais que ele jogue mal no francês, ele tem um time muito melhor que o dos seus adversários e acaba muitas vezes ganhando na individualidade, principalmente do Mbappé, o tartaruga que está levando o PSG nas costas. Beleza? Vamos ver aqui gols. O PSG em 28 jogos fez 59 gols, tem um grande ataque, sofreu 24, e o Mônaco em 28 jogos fez 40 e sofreu 30. Vamos dar uma olhada no histórico. O PSG, dos últimos 10 jogos contra o Mônaco, em 9 foi a primeira equipe a marcar, então leva vantagem ali do primeiro tiro. O Mônaco vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos seguidos sofrendo os gols. Dos últimos 10, em 8, a gente teve menos que 3 gols. E o PSG, o contrário, dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Se a gente olhar aqui o confronto direto, a gente tem um 2-0 para o PSG no jogo do turno, 2-0 no ano passado pela final da Copa da França. Aqui já não vai aparecer, mas tem um 2-0 para o Mônaco e um 3-2 na liga da temporada passada. O que eu tenho em comum entre todos eles é que todos a gente teve pelo menos 2 gols, e é isso que eu quero explorar. O mais de 1,5 gol aqui está pagando em torno de 1,20, está até um pouquinho maior, então para mim vale a pena. Normalmente PSG a gente só tem odd para 3 gols, então quero aproveitar que tem um odd para 2 e buscar 2. Quem quiser buscar mais de 2,5 gols, ou ambas marcam, tem chance de bater, porque são duas grandes equipes, mas tenho que levar em consideração que não tem acontecido quando elas se enfrentam, tá? Então eu prefiro ficar só nos 2 golzinhos ali, safezado do Mundo Bet. Quem quiser explorar a vitória do PSG, eu aconselho ir com empate anula. Tem mais time que o Mônaco, né? Apesar das duas não viverem um bom momento, o PSG ainda consegue viver um momento um pouco melhor que o Mônaco e daria para ir com empate, mas nesse jogo aqui ficaria só com 2 gols. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o PSG. Também às 9 horas, indo agora para a Escócia, temos o jogo do Rangers, o brabo da Escócia, que vai visitar o Dundee. É um jogo que eu tenho pouca coisa para falar para vocês, porque o Dundee vem de pelo menos 5 jogos sem vencer e o Rangers está invicto. Se a gente olhar a classificação, o Rangers é o 2º colocado, né? Ele está brigando aqui contra o Celtic pelo título, está ponto a ponto, a diferença é de 3 pontos, o Rangers que é atual campeão. Vai enfrentar o Lanterna, o Dundee que em 30 jogos ganhou apenas 5. Tropa, é vitória do Rangers, tá? Já vou cravar direto. O Rangers vem de 4 vitórias seguidas contra o Dundee, 7 jogos sem perder, 4 jogos que não sofre gol. O Dundee que não vence há 6 partidas. E é isso aí, aproveitar que a gente tem uma cotação que é uma cotação até alta para o campeonato escocês. Muitas vezes, quando o time pega um Lanterna ou vice-lanterna, tanto o Rangers como o Celtic, a gente vê uma cotação de 1,11, 1,20. A gente tem 1,30, tá justo para botar no bilhete. Eu vou com essa vitória, placar para mim, 2-0 para o Rangers. 9h30 da manhã, Campeonato Belga, tem o jogo do Bruges, o brabo da Bélgica, que vai receber o Genk. Tropa, é um jogo interessante, porque o Bruges está vivendo um grande momento. Vou falar para vocês, hein? Estão deixando o Bruges chegar, e se deixar chegar, já era. O Bruges vem de pelo menos 5 vitórias seguidas. Se a gente olhar a classificação, ele já está
a 8 pontos do primeiro colocado, que tropeçou mais uma vez, o Giloás. Então, se ele vencer, ele já encurta essa diferença para 5. Lembrando que na próxima fase, esses 4 aqui vão ter seus pontos divididos pela metade. Então, é muito importante o Bruges somar pontos, chegar o mais perto possível do Giloás, que aí vai dar para buscar sim no quadrangular final. Já o Genk está aqui em 8º lugar, está tentando buscar uma vaga em competição europeia. É um time que é um time muito forte, só que essa temporada tá mal. Temporada passada ele foi o vice-colocado e não foi campeão por questão do critério de desempate, porque ele terminou empatado em pontuações com o Bruges, mas essa temporada ele está um pouco distante dos seus adversários. O Genk, em 31 jogos, fez 58 gols e sofreu 44, e o Bruges fez 64 gols e sofreu 35, dois times muito overs. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Quando elas se enfrentam nos últimos 8 jogos, em todos os 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 10, em 9 foram ambas marcam. O Bruges vem de 3 vitórias seguidas contra o Genk, mas vem sofrendo gols a 14 partidas do seu adversário. E o Bruges dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, não quero enrolar, para mim dá para buscar o mercado de gols, não tem um odd para mais de 1,5. Nesse caso aqui, teria que buscar 3 gols ou ambas marcam, mas se a gente analisar o histórico das duas equipes, normalmente a gente vê, é muito difícil a gente não ter ali um mais de 2,5 gols e o ambas marcam, mas aí eu deixo a critério de quem é mais ousado, eu gosto mais de buscar 2 gols. Mercado de resultados, dá para explorar? Dá. Pelo grande momento que vive o Bruges, dá para explorar sim esse mercado de resultados. Aproveitar que a gente está com uma cotação alta e explorar um Bruges empate anula. Quem é novo no canal, eu gosto sempre de estar explorando os vitórias com empate, se eu tiver odd, porque aí a gente joga a favor de 2 resultados. Beleza? O Bruges é favorito, só a única coisa que eu tenho que lembrar para vocês é que isso é um clássico, tá? Então, clássico, tudo pode acontecer. Quem não se sente confortável para buscar o mercado de resultados pode estar indo em gols, que a tendência desse jogo é a gente ver bastante. Placar para mim, vou cravar um 3-2 para o time mandante. 10h30 da manhã temos a grande decepção da Champions. O Ajax vai receber o Feyenoord. O Ajax que foi eliminado de uma forma bem horrível para o Benfica. O Ajax dominou a partida inteira. No único ataque do Benfica ali na bola parada fez o gol. O Ajax também não jogou tão bem assim, tá? Um time que tentou cruzar muita bola, bem diferente do que ele costuma fazer. Mas é porque a gente tem aquela referência do Ajax sempre fazendo gol, sempre no ataque. Mas enfim, tá mordido por essa eliminação precoce e aí a gente tem tudo para ver uma grande partida amanhã. Vamos dar uma olhada na classificação. O Ajax é o líder com 63 pontos, o PSV está chegando, está apenas a 2 pontos atrás do seu rival e o Feyenoord está aqui na 3ª posição. Tá a 8 pontos do Ajax. Se o Feyenoord tiver realmente esse desejo de ser campeão, é uma partida que ele tem que vencer. E aí vai encurtar a diferença para 5. Aí começa a ter briga aqui. Pode ter chance, pode ter chance. O Ajax em 26 jogos ganhou 20 e empatou 3. Perdeu 3, é uma excelente campanha. Fez 77 gols em 26 jogos. É um grande ataque também e sofreu apenas 11. Já o Feyenoord em 26 jogos ganhou 17, empatou 4. Perdeu 5, fez 59 gols e sofreu 24 também. É um time com ataque muito forte, com média de mais de 2 gols só o seu ataque por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Ajax vem de 5 vitórias seguidas contra o seu rival, 5 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 5, em todos os 5, venceu o primeiro tempo. E o Feyenoord vem sofrendo o gol do Ajax há 13 partidas consecutivas. Vamos lá, a Ajax vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, o Feyenoord de 3 vitórias seguidas, 4 jogos de vencibilidade, também vem sofrendo gol. Aqui a gente tem muita estatística de gols, né? Porque são 2 ataques muito fortes. O Feyenoord dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcam. Então, tropa, para esta partida aqui, quero buscar primeiro o mercado de gols, tá? Acredito que o Ajax, por ser eliminado, vai estar jogando em casa, vai tentar fazer um jogo aberto, o time está mordido, e o Feyenoord também tem chance de se aproximar do seu rival, então tem tudo para a gente ver pelo menos 3 gols, 2 grandes ataques. Dá para explorar o ambas marcam? Dá para explorar porque o Ajax tem sofrido gol esses últimos jogos, e como eu disse, o ataque do Feyenoord é bom. Mas entre o ambas marcam e o 2,5, para esse jogo eu preferia ficar no 2,5. Dá para explorar o mercado de vitórias? Dá também, porque é muito difícil a gente ver essa cotação para o Ajax. O Ajax é um melhor time que o Feyenoord, ainda mais que acabou de ser eliminado, vai jogar diante da sua torcida e vai querer apagar esse fiasco. Nada melhor do que conseguindo uma grande vitória em cima de uma grande equipe. Dito isso, mais de 2,5 gols para mim ou vitória do Ajax. Placar para mim desse jogo 3-1, 3-2 para o time mandante.
10h30 da manhã, Campeonato da Dinamarca, eu tenho o Copenhagen, que vai receber o Nordsjælland. Difícil falar alguns nomes, né? Mas vai estar escrito aqui, beleza? Vou chamar de Nord, tá? Aí, mas vocês sabem o nome completo. Vamos lá, tropa. O Copenhagen, ele é o líder, vive um grande momento do Campeonato Dinamarquês, apesar de tomar um vareio aí da Conference League, tomou 4 do PSV e foi eliminado, 4-0, tá? Em casa. Mas vai enfrentar um time que só venceu uma dos últimos 5 jogos. É um bom jogo para ele se recuperar. Também é mais um jogo de um time eliminado que joga diante da sua torcida. Semana passada foi do PSG. Falei com vocês que iriam vencer bem. Vambora. Copenhagen, em 21 jogos, ganhou 13, empatou 6, perdeu 2. É uma grande campanha. Já está a 5 pontos na frente do vice-líder, Brøndby, e atual campeão, Brøndby. Fez 42 gols, o Copenhagen em média de 2 gols seu ataque por partida e sofreu 13. Já o Nord, em 21 jogos, ganhou apenas 5, empatou 6 e perdeu 10. Fez 24 gols e sofreu 36. O Copenhagen, quando joga em casa, perdeu apenas 1 em 10 jogos, problema que empata bastante. Fez 18 gols e sofreu 7. E o Nord, jogando fora de casa, ganhou 3, empatou 1, perdeu 6. Sofreu 19 gols, sofre quase 2 gols por partida, jogando fora de casa. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo para gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 ambas marcam. Copenhagen não perde para o seu rival há 10 partidas, então rola aí um bom retrospecto. O Nord vem de 3 jogos sem perder, dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer, e o Copenhagen, ao contrário, dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Tropa, para essa partida aqui, não vejo outro cenário se não explorar a vitória do Copenhagen, tá? Dá para explorar com empate anula também, aproveitar que está com uma cotação em torno de 1,50. Eu acredito que o Copenhagen não perde, no máximo empata, mas tem tudo para manter essa sequência de vitórias no campeonato dinamarquês. Um outro cenário que dá para explorar, mercado de mais de gol e meio. O Copenhagen é um time muito over, tem um ataque muito forte e vai enfrentar um time que, além de ter uma defesa fraca fora de casa, dá para explorar o mais de gol e meio aí, safezada do Mundo Bet. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o time mandante. 11 horas da manhã, campeonato italiano, eu tenho a Juve, que vai receber a Salernitana. A Juve que acabou de ser eliminada em casa para o Villarreal, tomou 3-0, uma eliminação horrível, e vai ter a chance de se recuperar diante da sua torcida contra a Salernitana, a lanterna, que se a gente olhar aqui, ó, não vence há pelo menos 5 jogos, mas olha esse detalhe, Salernitana ela só tem empatado, perdeu apenas uma dos últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada na classificação. A Juve é a 4ª colocada, está aqui na última vaga da Champions League, então ela é um jogo importante para ela vencer, já que o foco agora está todo no campeonato. Tem que vencer a lanterna, tá? Não pode desperdiçar pontos, porque senão sabe que Lazio, Roma e Atalanta pode chegar aqui brigando por fora. Salernitana em 27 jogos, ganhou apenas 3, empatou 7, perdeu 17. A Juve perdeu apenas 5, fez 45 gols, sofreu 26. Salernitana só fez 22 e sofreu 63. É um jogo também que não tem muito o que comentar. A Juve dos últimos 7 em 6 foi a primeira equipe a marcar, dos últimos 7 em 5 venceu o primeiro tempo. Salernitana 8 jogos sem vencer, 21 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 10 em 8 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam e dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Tropa, vitória da Juve, tá com uma cotação baixa, né? Seria só se você trabalha com cotações assim de 1,20 para completar bilhete. Uma outra coisa que eu vou tentar buscar nesse jogo é uma vitória da Juve no primeiro tempo. Acredito que até pelo fiasco em casa e por ter a oportunidade de estar jogando em casa, deve vir para cima da Salernitana para matar o jogo no primeiro tempo. Então pode ser interessante essa vitória no HT. E o outro cenário também é explorar gols, um mar de gol e meio, paga aqui praticamente a mesma coisa que a vitória e vale mais a pena, aproveitando que a Salernitana tem uma péssima defesa e, como eu disse, para mim a Juve vem para matar essa partida aqui. Placar para mim desse jogo, vou meter um 3-0 para a Juve, filho. Show em casa. Meio-dia, quartas de final da Copa da Inglaterra, eu tenho o Manchester City que vai visitar o Southampton. Cotação interessante, eu quero explorar essa vitória, já vou falar logo, porque é jogo único, a não ser que seja empate, aí provocaria um jogo da volta, mas eu acredito que o City, que está na Champions League, está brigando pela liderança do campeonato inglês, não deva querer provocar esse jogo só para ter um desgaste a mais, então acredito muito que ele deve vencer. Vai poupar jogadores? Não sei, não sabe por que eu não sei, tropa, porque a gente vai ter data FIFA. Se a gente olhar aqui, ó, depois desse jogo, do dia 20, só vai jogar dia 2/4. A gente vai ter os últimos jogos das eliminatórias. Então, até pelo fato do City não ter outra partida, eu acredito que não tem porquê ele poupar, tá? Se tivesse um jogo do campeonato inglês, que ele tá ali na disputa contra o Liverpool, mas como não tem,
Não vejo por quê. O Southampton dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O City, esses últimos jogos, tem sido under, tem tido poucos gols. Fica a critério de vocês. Explorar o mercado de gols, eu deixaria para explorar depois que saísse o primeiro gol da partida. Como eu disse, se uma equipe estiver vencendo, será partida única. A gente pode ter ali um desespero. O City vencendo, o Southampton indo para o ataque. Aí, o City aproveitando os contra-ataques, pode ser que a gente veja mais gols. Mas essa vitória aqui me pega, tá? 1,30 dá para botar no bilhete. Placar para mim, 2-0 para o City. 2 horas da tarde, voltando para o campeonato italiano, eu tenho Roma e Lazio, grande clássico, grande derby de Roma. Eu tenho a Lazio que dos últimos 5 jogos perdeu apenas um, e a Roma que está invicta desses últimos 5 jogos. Se a gente olhar a classificação, são duas equipes que também brigam ponto a ponto por vagas em competições europeias. No momento a Lazio está 1 ponto na frente da Roma. A Lazio está na zona da Europa League, que já é um campeonato melhor que a Conference League. A Lazio em 29 jogos fez 58 gols, sofreu 42, time muito over. E a Roma em 29 jogos fez 47, sofreu 35. Se a gente olhar aqui o histórico, Roma não perde as 7 partidas, das últimas 5, em todas as 5, a gente teve menos que 3 gols. A Lazio é o oposto, das últimas 9, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, já é um time mais over. Se a gente olhar os últimos jogos, foram 3-2 para a Lazio, 2-0 para a Roma, 3-0 e 1-1. O que eu tenho de comum nisso? Em todos os jogos a gente viu pelo menos 2 gols, então vou cravar o mar de gol e meio para essa partida. Tô fora mercado de resultados, tropa, é um clássico, então toma muito cuidado, tanto que as cotações elas estão bem parecidas. Dá para buscar ambas marcam? Até dá, mas esse momento under da Roma, nesse momento de poucos gols, eu preferia buscar apenas 2, para mim é o mais safe. Placar para mim desse jogo 1-1. Na Copa da Inglaterra, 3 horas da tarde, eu tenho o Liverpool que vai visitar o Nottingham Forest. Para mim é a mesma situação do jogo do City, tá? Vou ficar batendo na mesma tecla. Acredito na vitória do Liverpool, ainda mais que o Nottingham é um time da segunda divisão. Continuando na Copa da Inglaterra, 3 horas da tarde, eu tenho o Liverpool contra o Nottingham Forest. Aqui o Nottingham é um time da segunda divisão, então o Liverpool se torna mais favorito ainda. Não vou bater na mesma tecla, né? Não vou chover no molhado, ficar falando a mesma coisa que eu falei. É o mesmo cenário para mim, do jogo do Manchester City, data FIFA. Os clubes eles podem sim extrair o máximo dos jogadores antes de mandar para a seleção e já garantir essa vaga logo para a semifinal. O Nottingham é um time que tem aprontado aí, eliminou o Arsenal, mas vou te falar, o time do Liverpool é muito, muito forte e tem tudo para vencer esse jogo. Quem quiser explorar o handicap asiático -1, dá para explorar tanto no do Liverpool quanto no do Southampton. O do Liverpool é melhor ainda, porque aí a gente acredita que o time vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença. E se o Liverpool realmente levar esse jogo a sério aqui, forçar a barra, o Nottingham vai levar uma goleada. Placar para mim, 3-0 para os Reds. Também às 3 horas, só que agora pelo Campeonato Português, eu tenho o Benfica que vai receber o Estoril. Benfica que está invicto, que vem de uma grande classificação contra o Ajax. Pô, a torcida vai abraçar o Benfica de uma forma excepcional, porque muita gente estava falando, não, o Benfica já está eliminado, o Ajax pegou moleza. Porra, tá maluco, filho, esse jogo vai ser muito bom ali, da galera. Porra, vitória do Benfica, tá? Emoção vai contaminar todo mundo, contagiar todo mundo, e eu acredito nessa vitória sim. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. Não vou olhar o confronto direto, porque o Estoril estava na segunda divisão, mas pode carimbar aqui, ó. Freguês, 18 jogos que o Benfica não perde para o Estoril. 18. Porra, SofaScore tirou minha empolgação agora, hein? Porra, sempre vem aqui. O famoso empata. Vamos embora. O Benfica vem de 8 jogos de invencibilidade. Dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. O Estoril, ao contrário, o time under, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Se a gente olhar aqui a classificação, o Benfica é o terceiro. O que ele está almejando aqui é uma briga contra o Sporting por essa vaga direta na Champions League. No momento está a 6 pontos. 6 pontos dá para tirar, né? Faltam poucas rodadas, mas dá para tirar. O Estoril não vai lutar por vaga aqui em competição europeia, também não vai cair, vai conseguir se manter essa temporada na primeira divisão, acredito que para ele já tá bom. Bom, tropa, então é isso, acredito na vitória. Quem quiser explorar o mar de gol e meio, dá pelo ataque do Benfica, mas essa vitória aqui tá pagando mais e me pega mais também. Placar para mim, 2-0 pro Benfica. O problema é que o Benfica gosta de se complicar, né? Gosta de tomar um golzinho, então eu vou botar um 2-1 de virada. 3h30 da tarde, Campeonato Alemão, eu tenho um jogo do Borussia Dortmund que vai visitar o Colônia. Cotação muito interessante para o Borussia.
O Borussia que vem de jogos de invencibilidade, o Colônia dos últimos 5, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. O Colônia que faz uma grande campanha para o time que tem. Só que o Dortmund, cara, o Dortmund ele tá tendo a oportunidade de lutar de fato contra o Bayern. Normalmente o Bayern ele já coloca muitos pontos de vantagem, já decide o campeonato antes, e agora aqui a gente tem uma briga. E vou falar para vocês, para mim o Borussia não vai abrir mão dessa briga não, tá? O Dortmund, que em 26 jogos fez 66 gols, sofreu 37, é um time muito over. E o Colônia, em 26 jogos, fez 37, sofreu 39. Se a gente olhar o histórico, quando elas se enfrentam, um jogo de gols, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5, foram ambas marcam. O Colônia, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. Borussia, 5 jogos invicto. Dos últimos 5 em 4, foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 5 em 4, venceu o primeiro tempo. Então, tropa, para esse jogo aqui, daria para explorar o mercado de gols. Pelo fato do ataque do Borussia, pelo fato do Haalandinho, pelo que eu vi, ele deve começar a titular. Já são 2 jogos que ele começa no banco e depois acaba entrando no jogo. E curiosamente, né, ninguém imagina que quando ele entra o Borussia joga muito melhor. Ele de titular daria para explorar gols. Mas sendo bem sério para vocês, é um jogo que eu venho aqui para buscar um dupla chance para o Borussia ou até um empate anula. Acredito que o Borussia, como eu falei para vocês, não deve abrir mão dessa disputa. Vai enfrentar o Colônia, que apesar de fazer uma grande campanha, não vive lá dos seus melhores momentos. Então acredito que o Borussia não perca, no máximo empata. Mas vou falar para vocês que para mim tem tudo para a gente ver uma vitória. Quem quiser no mercado de gols, 1,5 ou 2,5. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Dortmund. 4 horas da tarde, voltando para o campeonato holandês, eu tenho o AZ contra o Willem. Eu tenho uma cotação alta para o AZ, pelo momento que vive o Willem, tá vendo? Dos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou 1. E o AZ vinha de 4 vitórias e acabou perdendo esse último jogo. Se a gente olhar a classificação, o AZ é o 4º colocado, tá lutando aqui por esse 3º lugar, por essa vaga na Europa League. E o Willem está lutando contra o rebaixamento. O Willem faz poucos gols, em 26 fez apenas 21 e sofreu 44. E o AZ é o completamente contrário, é um time muito over, em 26 fez 50 gols e sofreu 30. Se a gente olhar o histórico aqui, o AZ vem de 3 vitórias seguidas contra o seu rival. O Willem vem de 5 jogos sem vencer, 5 jogos sem marcar gols. Dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols, até porque a equipe que tem feito poucos gols. O AZ vem de 3 jogos sem vencer, mas aqui acaba englobando o jogo de Copa. Na Liga ele é um time dominante. 8 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 10, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8, em 6 foram ambas marcam. Jogo do turno foi 4-1 para o AZ. Deixa eu ver. 4-1 para o AZ. Então é o seguinte, tropa, com essa cotação aqui, é muito difícil eu não querer explorar uma vitória do AZ usando o empatezinho, né, com o empatezinho anula. Acredito que essa cotação esteja um pouco alta, porque o AZ vem de 3 jogos sem vencer, foi eliminado da Copa que ele estava disputando, mas sendo bem sério, para mim o AZ não perde, no máximo empata, então eu vou sim com esse empatezinho anula. Quem quiser ir nessa vitória seca, vai simples, sem bilhete, já vai estar pagando mais da metade do lucro, não tem por que ficar misturando com outro jogo. Placar para mim, 2-0 para o AZ. 4 horas da tarde, Cariocão Betfair. Eu tenho o Flamengo contra o Vasco. Primeiro jogo 1-0 para o Flamengo. O Flamengo pode até perder esse jogo por um gol de diferença que avança. E é o seguinte, o Flamengo tem um time muito melhor, deve vencer mais uma vez. Tá? Dá para explorar o mercado de gols até pelo fato de ser segundo jogo. Acredito que o Vasco vai se expor mais, não vai jogar esse futebol covarde que jogou na primeira partida para perder de pouco. O Vasco nem tentou atacar. Jogo horrível, falo, porra, é foda. Também é foda tu se abrir muito com o Flamengo e tomar 4, porra, ficar uma parada feiona. Mas assim, eu acredito que esse jogo a gente tem tendência a ver mais gols pelo fato de ser segundo jogo. Lembrando que a Betfair está oferecendo uma cotação de 18 para a gente ter pelo menos 3 gols, né, por mais de 2,5 gols. Então vou deixar aqui esse bônus na descrição. É para novos usuários, então se você quiser começar agora uma conta na Betfair, já pode pegar o green maneiro pra caramba, porque uma odd de 18, hein? E vou te falar, tem muita chance da gente ver gols. Vamos dar uma olhada aqui. O Flamengo vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos de vencibilidade. Dos últimos 9, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Disso que eu tenho mais de interessante. Beleza. Então, placar para mim, 3-1 para o Malvadão. Mais um clássico aqui, 5 horas da tarde, temos o El Clássico, Real Madrid contra Barcelona. Tem tudo para ser um jogão, porque o Real Madrid já vive um grande momento, o Real Madrid vive uma grande temporada, na verdade, e o Barcelona tem vivido um grande momento. Agora que entrou o Xavi, mudou o ataque, chegaram os reforços,
Tanto que isso é refletido aqui na Race. As duas equipes vêm de pelo menos 5 jogos de invencibilidade e 4 vitórias consecutivas na Liga. Se a gente olhar a classificação, Real Madrid é o líder, Real Madrid vai ser campeão, já abriu 10 pontos para o Sevilla, Sevilla não tem time para brigar com o Real. E o Barcelona, pelo fato de ter começado muito mal, não vai chegar nessa disputa, mas tem tudo para terminar uma boa temporada e tá mandando bem também na Europa League, acabou de vir de uma classificação lá na Turquia. Real Madrid em 28 jogos fez 59 gols, sofreu 21, e o Barcelona em 27 jogos fez 52 e sofreu 29. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. O Real vem de 5 vitórias seguidas contra o Barcelona. Carimba! Freguês do Real. E 6 jogos de invencibilidade. O Real Madrid vem de 5 vitórias seguidas, dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. O Barça vem de 11 jogos de invencibilidade e dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols também. Dito isso, tropa, para essa partida aqui, já de cara mercado de gols, mais de gol e meio no safe do Mundo Bet, mas vou falar para vocês que o ambas marcam aqui vem muito, muito quente e o mais de 2 gols e meio também. Falando em ambas marcam, a Betfair está oferecendo uma cotação de 15 para sair ambas marcam nesse jogo. É mais um jogo com promoção. Também vai estar o link no comentário fixado, tá legal? Então você escolhe aí qual promoção fica melhor para vocês. O 2,5 do Flamengo e Vasco ou ambas marcam do Real e Barcelona. Os dois têm muita chance de acontecer e vão pegar uma super odd aí. Show de bola. Vou falar para vocês que o Real é favorito, tá? Embora o Barcelona viva um grande momento, o Real é favorito, tem um time melhor, vai estar jogando em casa. Malvadez e Benzema cravam e cravam muito. Então quem quiser ir no dupla chance pro Real Madrid, dá pra buscar. Mas sendo bem sério para vocês, é melhor em gols, que aí fica tranquilo, independente de qual time fizer o gol, pra gente tá ótimo. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Real ou um 3-2. E pra gente fechar o nosso dia às 5h45 da tarde, temos o Porto, que vai visitar o Boa Vista pelo Campeonato Português. Só que antes de estar vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal. Puder deixar um like, um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo. Conto muito com a sua ajuda. Não vivemos um bom momento, mas vivemos um grande ano. Foco sempre no longo prazo, então dá essa moral aí, beleza? Deus quiser, as coisas vão melhorar, hein? Tem que melhorar. Vamos lá, cotação interessante para o Porto, porque o Boa Vista vem de jogos, vou falar em invencibilidade, né? Porque é invencibilidade, mas vem de muitos empates. Dos últimos 5 jogos, em 4 foram empates. O Porto, que não pode vacilar, sabe que o Sporting está sempre aqui na sua cola, 6 pontos, dá para tirar ainda, tá? Não está decidido ainda a competição. O Boa Vista, com esses empates, pelo menos já se afastou um pouco da zona do rebaixamento, abriu 6 pontos, mas também não está garantido fora dela. Vamos dar uma olhada no histórico? O Porto não perde para o Boa Vista 16 partidas, tem um grande retrospecto. Quando elas se enfrentam jogo para gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Boa Vista 6 jogos sem perder, dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam. O Porto dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam, dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Porto que acabou de ser eliminado também da Europa League, perdeu para o Lyon. E eu acredito que é um jogo que o Porto deva vencer, tá bom? Tá mordido porque foi eliminado, vai focar aqui suas atenções para o Campeonato Português, sabe que não pode vacilar por conta do Sport, então eu vou cravar essa vitória do Porto. Quem tiver receio por conta do empate aqui, do Boa Vista, o rei do empate, dá para ir com mais de gol e meio também, tá beleza? O jogo do Porto é jogo que ele se expõe. Tá, o Boa Vista tem sofrido gols com frequência, tem sido ambas marcas, a gente viu ali, então 2 gols acredito que a gente tem tudo para ver. Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos pra caramba, mas filtre apenas jogos que você tem mais confiança. Espero realmente que a gente tenha um momento melhor, porque ninguém fica mais chateado do que eu me cobro muito, cara, quando as coisas estão dando errado. Eu sei que é futebol, eu sei que tudo pode acontecer, mas eu sempre tento me cobrar. Tá me esforçando bastante para poder estar ajudando vocês, mas eu sei que algumas coisas não tem como eu controlar, principalmente questão de futebol. Mas se Deus quiser, essa nossa chave vai virar e é isso, conto com vocês amanhã, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo cravei mais de gol e meio no clássico entre Real e Barcelona, 2 equipes que vivem grandes momentos e clássico já marcado por gols, então acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente veja. Da mesma forma também tem o Flamengo e Vasco, cravei mais de gol e meio, são 2 equipes ali brigando pela final do Carioca. Flamengo leva vantagem por ter um ataque melhor,
Vasco é um time mais fraco, precisa buscar o resultado, então acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente veja também. E para fechar, cravei a vitória seca do Rangers, vai visitar o Lanterna Dundee e se ele quiser realmente ser campeão e passar o Celtic, ele não pode desperdiçar pontos contra o Lanterna. Essa é a nossa tripla de um total de 1.92 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Estou próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!